Olá, meus amores! Como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês tenham um dia muito feliz e abençoado. Estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo e mais uma vez nós temos mais uma história muito especial. Hoje quem vai contar a história é tia Renata. Mas antes de tudo, vamos orar agradecendo ao Senhor por mais uma semana e pedindo para Ele estar sempre guardando e nos protegendo. Amém? Todo mundo com os olhinhos fechados. Vamos orar. Repete com tia Céu. Senhor Jesus, obrigado por este dia. Obrigado pela minha família, pela minha igreja e pelos meus amigos. Abençoe a minha semana, em nome de Jesus. Amém! Amém, meus amores! Um beijo no coração de vocês. Fiquem agora com uma história muito especial que tia Rê vai contar pra gente. Tia, como é que tá a historinha de hoje? Conta aí pra mim. Bom dia, meus amores, tudo bem? Aqui é a tia Renata e eu vou falar para vocês mais uma lição para hoje. Obrigada, tia Marcele, por ter passado para mim. Você é nota 1000. E hoje, antes de começar nossa lição, nossa história, né, que nós falamos da palavra de Deus, vamos ler o nosso versículo de hoje, né? Então, pegam sua Bíblia, que eu já peguei a minha, e vamos ler, né? Abram em Salmos, capítulo 18, versículo 32. Acompanhe, quem sabe ler, aqui, ó, que tia colocou a imagem aqui para vocês. Então, vamos ler. Ele é o Deus que me dá forças e me protege aonde quer que eu vá. Esse é o nosso versículo. Bora falar devagar agora? Ele é o Deus que me dá forças e me protege aonde quer que eu vá. Mais uma vez. Ele é o Deus que me dá forças e me protege aonde quer que eu vá. E o que a gente aprende nesse versículo? Que Deus, que nosso Pai eterno, poderoso, Ele nos dá forças. Ele é que nos dá forças, que transforma a nossa tristeza em alegria, que nos dá força para permanecermos nessa caminhada, né? Amando o Papai do Céu mais ainda, querendo cada vez mais Ele em nossas vidas, né? E Ele é o Deus que nos protege aonde quer que a gente vá, ou seja, se você está na escola, se você está em casa, se você está na rua, se você está na casa de vovô, na casa de titio, na casa de titia, aonde for, Deus, se é na igreja, Deus é com vocês, protegendo e livrando e guardando de todo mal. Então, esse é o nosso versículo de hoje. Então vamos agora para a nossa lição. E hoje nós vamos falar sobre quem? Sobre o amigo líder. E quem é esse amigo líder, tia Renata? Esse amigo líder, ele se chama Moisés. Repete com a tia Renata. Moisés. Isso mesmo. Então vamos começar a nossa história. O homem da casa de Levi casou-se com uma filha de Levi. Levi era o nome de uma tribo de Israel. E essa filha de Levi teve um menino, um filho. E ela escondeu durante 3 meses, né, esse bebê. Como ela não tinha condições de criar, o que ela fez? E estava desesperada. Ela pegou esse bebê, colocou numa cesta de junco, que é uma planta daquela época, colocou nessa cesta, pegou, levou até o rio, estava ela, mas a filha dela, Miriam, levou até o rio, chegou, colocou a cesta no rio e deixou que o rio levasse para um lugar seguro, confiando que Deus iria guardar, iria proteger
essa criança aonde ela parasse e entregar às mãos de pessoas que iam cuidar dela. E aí a filha de Miriam acompanhou, a filha Miriam, né, dessa mulher, acompanhou essa cesta durante todo o caminho no rio, até que essa cesta chegou à margem do palácio do faraó, aonde a princesa, a filha do faraó naquela época, ela estava, ela ia se banhar, ia tomar o banho dela, e estava ela e um tanto de criadas que cuidavam dela. E aí as criadas perceberam primeiro a chegada dessa cesta de junco. Pegaram a cesta, abriram e quando viram tinham um bebê muito lindo, muito formoso. A filha do faraó, ao ver a criança, já sentiu, sabe, o carinho por aquela criança e quis aquela criança para ela, só que ela não tinha como dar de mamar para ela. Então as criadas foram à procura de alguém para dar de mamar para aquele bebê. E aí encontraram justamente a mãe dessa criança, só que elas não sabiam que aquela mulher era a mãe daquele bebezinho. E aí entregaram a criança para aquela mulher e ela criou essa criança durante um tempo. Elas davam um salário para ela, pagavam a ela para ela ir criando essa criança até que ela crescesse e devolvesse para a filha do faraó. Foi o que aconteceu. Então, a filha do faraó recebeu essa criança e essa criança cresceu no Egito, forte, saudável, e se tornou governador do Egito. Ele era responsável pelas obras do Egito. E aí essa criança, ela foi lá, já estava em um alto grau, né, de autoridade sobre o Egito, né, de uma responsabilidade, né. Puxa, era como se fosse um rei, um príncipe, desse jeito. E aí ela estava vistoriando, vendo lá as construções do Egito, fazendo as pirâmides, fazendo, né, tantas coisas, né, as estátuas. E aí ela viu um egípcio surrando, batendo em um hebreu. Ela ficou muito, este homem, ele ficou muito revoltado e se incomodou, ele ficou muito chateado, ficou tão chateado que começou a brigar com esse egípcio, até que chegou a um ponto que ele acabou matando esse egípcio. Ele matou esse egípcio. E agora? Esse egípcio, ele foi coberto pelas areias do Egito, só que essa história chegou ao ouvido do faraó, que é o pai da filha do faraó, que criou ele como filho, ou seja, ele tinha ela como mãe dele. E aí, o que aconteceu? Esse homem ficou revoltado, muito bravo, e perseguiu esse rapaz. Esse rapaz também, neste momento de transtorno, de muita dificuldade, de muita luta, ele também lembrou que ele teve uma memória da época que ele era criança, que a mãe dele colocou ele numa cesta, toda a história que tia Renata contou aqui. E aí, ele fugiu para o deserto, com medo do faraó e também, assim, totalmente agitado por tudo aquilo que ele lembrou, por saber que a filha do faraó não é a mãe dele e que ali aquele povo não é o povo dele, e o que ele estava fazendo ali. Ele estava assim totalmente agitado, por que pegaram ele, tanta coisa passou na cabecinha dele. E aí, quando ele estava lá no deserto, que ele parou e tinha um lugar onde tinha água e que ele foi pegar essa água ali, tinha as filhas de Jetro estavam ali para pegar água para os animais que elas estavam cuidando e levar para a tribo, onde eles estavam ali no deserto. E aí encostaram perto delas, antes de Moisés encostar,
encostaram perto delas uns homens maus, e começaram a falar coisas para elas, a destratar elas. E aí Moisés ficou com raiva, entrou na hora e defendeu essas mulheres. E aí esses homens maus saíram, e aí ele pegou as águas, deu para elas saciaram a sede dos animais, e aí ele ficou ali no deserto, sem ter ninguém para cuidar dele. Essa história as filhas de Jetro contou para Jetro, né, que era um dos sacerdotes da tribo. E aí Jetro foi correndo e chamou esse rapaz, pediu para pegar esse rapaz e levar para a tribo, porque ele ia cuidar dele. E aí quando chegou na tribo, esse rapaz foi bem cuidado, deram de comer para ele. Ele começou a crescer, a ver os costumes dali, a cultura. Ele sabia que ele era hebreu, ele reencontrou com os irmãos dele, Miriam, com a irmã dele, Miriam, com Arão. Encontrou ali naquela tribo. E aí não minto, não encontrou ainda não. Ele só foi para essa tribo de Jetro, e lá eles cuidaram dele. E ele se casou com Zípora, a filha de Reuel. E nisso ele se tornou um pastor de ovelhas e se tornou também hebreu. Uma das ovelhas que ele estava pastoreando se desgarrou do rebanho e foram para uma caverna. Foi para uma caverna, na verdade. Essas ovelhas. E quando chegou nessa caverna, ele viu uma luz muito forte vindo dessa caverna. Quando ele foi ver, era uma sarça ardente. Mas o que é sarça ardente, tia? É uma planta que ela se consumia no fogo, mas ela não desmanchava. Ela não virava cinzas. E aí, eles ficaram muito assim... Nossa, né? Ele ficou assim assustado. Meu Deus, a planta não queima? Que é isso? Onde é que eu tô? E aí a voz saiu de dentro daquela planta. E aquela planta, ela estava na forma de Deus. E falava o nome de Moisés. Moisés, Moisés. E ele, meu Deus, eu tô ouvindo vozes. De onde tá vindo essa voz? E a voz estava vindo dessa sarça. E Moisés estava assim, totalmente assustado, e se encostou na parede da caverna e com medo e não olhava. E aí a sarça falou com ele: Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque este lugar que você está pisando é um lugar santo. E Moisés tirou a sandália dos pés. Deus pegou ele com um vento forte e ao mesmo tempo carinhoso, e abraçou ele e falou com ele: Moisés, Moisés, com aquele cuidado, e falou com ele. E ele percebeu que era a presença de Deus. E aí Deus deu coordenadas para ele tirar o povo do Egito, falando que o povo dele estava morrendo no Egito e eles estavam sendo escravos. Ele queria libertar esse povo. E aí Moisés foi para o Egito, conversou com Jetro, Jetro liberou ele foi para o Egito. E Deus deu as coordenadas. Ele chegou lá, Deus falou com ele que quando ele pegasse aquele cajado dele, botasse no chão, que esse cajado ia se transformar numa cobra. E depois ele pegasse a cobra pelo rabo, e aí ela voltava a ser o cajado. Botasse a mão no peito, ia sair um tanto de ferida. E aí depois você colocasse a mão no peito de novo, ia sumir essas feridas. Pegasse a água do rio, botasse na terra, ia transformar em sangue. Isso tudo Deus pediu para fazer como um sinal lá no Egito, para mostrar para os hebreus que quem estava falando, que ele foi amando de Deus e que quem estava ordenando para o povo sair do Egito era Deus. E o povo acreditou, mas Faraó não acreditou. Mas não é que ele não acreditou, é porque Deus endureceu o coração de Faraó para ele não liberar o povo do Egito. E aí Deus mandou as pestes. Deus mandou, transformou
toda a água dos rios em sangue. Deus pegou e mandou um anjo poderoso, em que eles marcaram as portas das casas dos hebreus com sangue. Era o anjo da morte, e esse anjo ia passar e ia tomar o fôlego de vida de todos os primogênitos, ou seja, todos os primogênitos, todos os primeiros filhos que fossem da família iam morrer. E dentre eles tinha o filho do faraó. Quando o filho do faraó morreu, aí ele percebeu que quem fez isso tudo no Egito foi Deus. E falou: deixa eu liberar esse povo do Egito, esses hebreus, porque senão mais coisa pior vai acontecer aqui no Egito. E aí ele liberou. Quando o povo já está saindo do Egito junto com Moisés, já está chegando no Mar Vermelho, que está encostando no Mar Vermelho, aí Faraó percebe, corre, mate esses homens todos, matem todos. Quem mandou eles saírem daqui? Eles são meus escravos. E foram atrás. Nessa, Moisés pegou o cajado, como Deus ordenou, bateu na água do Mar Vermelho. O mar se abriu e formou uma rua. E aí os egípcios, os hebreus passaram por dentro do Mar Vermelho. Foi passando. Até que os egípcios já estavam chegando com o faraó perto do Mar Vermelho. E aí veio uma coluna de fogo bem forte do céu que impedia que que Faraó passasse. E o povo foi seguindo, passando pelo Mar Vermelho, até que eles conseguiram passar. Nessa que eles conseguiram passar, Deus tirou a coluna de fogo. Os egípcios entraram para dentro da rua do mar, achando que ia ficar cegos de raiva. E quando o povo do hebreu chegou do outro lado do mar, Deus fechou o mar. Morreu todos os egípcios, todo o exército do faraó no Mar Vermelho. E Moisés seguiu com o povo hebreu que ele tirou do Egito para a terra prometida. E essa é a nossa história de hoje. E o que aprendemos nessa história, tia? O que nós aprendemos nessa história é que Deus, ele é um Deus poderoso. E quando ele tem uma palavra, quando ele dá uma palavra, quando ele tem um propósito, quando ele tem um destino, quando ele tem um sonho, quando ele tem algo na vida de vocês, ele cumpre. Ele é fiel, ele é poderoso para cumprir. E ele enfrenta o que for para que haja e que aconteça aquilo que ele prometeu. E ele faz isso porque por amor à vida de vocês. E outra coisa, dá força para continuar a caminhada. E outra coisa, nós não nascemos para sermos escravos. Deus não quer a gente preso com o pecado. Deus não quer a gente preso com as maldades deste mundo. Mas ele quer a gente cheio do amor dele e livres do pecado, limpos de todo o mal e cheios da presença de Jesus, da sua presença em nossas vidas. Tá bem? Essa é a nossa história de hoje. Deus abençoe vocês e nós ficamos com a nossa irmã, com a nossa tia Thalita. Vai aí, Thalita! Olá, meus amores! Bom dia! Que bom que vocês assistiram a aula de hoje. Que bom que vocês ficaram até o final. E até agora, o que é que tá faltando na nossa aula? Tia Marcele já fez a oração no início. A gente já aprendeu a história de Moisés com tia Renata. Agora está faltando louvor. E tia Thalita veio trazer o louvor pra gente hoje. É uma música muito legal. Mas essa música, assim como na aula, nós precisamos prestar bastante atenção. Precisamos ouvir e prestar bastante atenção, tá certo? Tia Thalita vai colocar a música que vocês assistam, escutam e depois falam o que achou da música e da aula, tá certo? Beijos, que Deus abençoe vocês, ficam com Deus e até a próxima semana. Beijos, tchau, tchau!
No Egito escravo fui, sim, sim, ó, sim, ó. No Egito escravo fui, do vil faraó. Triste, bem triste estava, meu coração chorava, liberta-me, Senhor. Triste, bem triste estava, meu coração chorava, liberta-me, Senhor. Moisés foi a Faraó, sim, sim, ó, sim, ó. Moisés foi a Faraó e lhe disse assim: Deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim diz o Senhor. Deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim diz o Senhor. Faraó se endureceu, sim, sim, ó, sim, ó. Faraó se endureceu e não deixou ir. Deus enviou 10 pragas, desembanhou-se espada e assim nos libertou. Deus enviou 10 pragas, desembanhou-se espada e assim nos libertou. Livre, me deixaste livre, me deixaste livre, livre, Senhor.